Bom, então é isso. Fechamos nossa hipótese. Vamos para o nosso quarto e último passo, que é como a gente testa a nossa hipótese. Tudo bem? Então, é parte de como montar um experimento. Vocês vão ver que quando eu olho para a hipótese, às vezes não está muito claro que experimento eu vou fazer, mas a gente tem que fazer um passo a mais no método hipotético dedutivo para poder transformar aquela nossa hipótese em algo que a gente consiga medir na natureza, medir na experimentação. Bom, então o que acontece? A teoria, isso aqui é um esquema de como funciona um artigo científico, tá? Essa parte em azul clarinho aí é como uma introdução é estruturada. A introdução ela parte lá do geralzão, onde você fala de mimetismo agressivo, daí ela vai afunilando em termos de teoria, que você vai falando da sua premissa 1, da premissa 2, até que você chega no cerne do seu trabalho, que é a hipótese. E da hipótese, você quer convencer o leitor de que você criou uma boa experimentação e que os seus resultados são capazes de testar aquela hipótese. Então vejam que aqui a gente tem dois universos, que é o universo teórico e o universo empírico. E o nosso trabalho agora é conectar esses dois universos, que é aquilo que está pensado no nosso sentido figurativo, né, na maneira como a gente descreve o mundo em termos teóricos, que explica o mundo, mas explica de maneira geral. E agora eu quero trazer essa generalização para o meu sistema de estudo, a ponto de que eu possa medir coisas, tudo bem? Para testar a hipótese. Então, aqui tem um plano teórico e aqui a gente tem um plano empírico. E o que gera essa conexão entre os dois são as previsões, que em inglês é prediction, e daí vocês vão ver muita tradução de gente falando predição ou previsão. Não faz diferença, são sinônimos. O importante é que vocês entendam a explicação das previsões. Eu gosto de previsão, porque é uma palavra que a gente usa no dia a dia. Tudo bem? Então, o cerne aqui de construir previsões é entender que as nossas hipóteses elas têm variáveis teóricas e as previsões elas têm variáveis operacionais. Eu vou já falar de como funciona esse operacionalismo. Mas, primeiro de tudo, eu pergunto para vocês, o que é uma previsão? Alguém consegue dar um palpite do que seria uma previsão nesse nosso contexto aqui de pesquisa científica? Talvez como a gente explica a hipótese. A previsão é como você explica. Quais são os fatores que ocorrem, as relações. Legal. Alguém mais quer dar contribuições? Um exemplo seria, por exemplo, as estações do ano. Você espera que no verão faça calor, que tenha chuva, é uma previsão. Ou períodos de estiagem, período chuvoso, são previsões. Legal. Mais alguém quer dar uma contribuição? É algo que pode ou não acontecer, né? Todos vocês tocaram em vários pontos importantes do que é uma previsão. Né? Que é algo que eu tenho um modelo teórico na cabeça e eu digo assim, se esse meu modelo fizer sentido, eu espero que aconteçam tais coisas. Né? Se ele não fizer sentido, eu também espero que aconteçam tais outras coisas. Tudo bem? Ou seja, é uma expressão do que pode ou não acontecer, né? É um jeito ainda mais legal de dizer isso diretamente. É uma expectativa do que vai ou não acontecer. Então, previsão não é lá mandinar, prevendo o futuro baseado no tarô, nessas coisas não, tá? Só para, quando a gente usa essa palavra previsão, a gente tem que ter muito cuidado com divulgação científica, né? Porque vai que o jornalista solta que a gente está fazendo uma coisa parecida com a mandinar e aí isso não vai dar certo. Então, a gente tem que ter cautela ao definir muito bem o que a gente está falando. E, às vezes, nesse caso, é bom usar predição. Eu não gosto porque o povo não entende muito bem, não é uma palavra muito comum do nosso vocabulário, né? Então, eu prefiro previsão. Mas é isso que vocês falaram. Previsão é uma consequência empírica esperada, uma expectativa, se a hipótese for consistente com os dados. Tudo bem? Então, se a hipótese ela fornece uma explicação para os dados, ela consegue me dar uma relação causal que faça sentido para o meu conjunto de dados, eu espero encontrar uma relação entre os dados específica. Bem, é o que eu espero encontrar se a minha hipótese fizer sentido, né? Ou ela for verdadeira no sentido de verdade científica, que são essas verdades passíveis de serem mudadas, né? Eu reforço isso para que a gente não adote aqui verdade como, isso e pronto, eu estou tentando confirmar a minha hipótese. Não, eu estou tentando pôr ela em risco.
Se a minha hipótese fizer sentido, eu espero encontrar tal coisa. E agora eu vou testar, porque se eu não encontrar tal coisa, minha hipótese perde força e ela não faz muito sentido para aquele fenômeno que eu estou tentando explicar. Então vamos trabalhar com essas previsões. Como é que a gente constrói uma previsão? Como eu falei lá atrás, as hipóteses elas são constituídas de variáveis teóricas. E o passo que a gente faz para gerar a nossa previsão é inicialmente identificar as variáveis teóricas da hipótese, converter elas em variáveis operacionais e aí a gente formaliza a nossa previsão. Tudo bem? Então, olha para a hipótese, vê o que são as variáveis teóricas, converte em operacional e monta a sua previsão. Bom, e aí eu pergunto para vocês, vamos treinar um pouquinho a nossa percepção sobre o que é variável teórica e o que é variável operacional. Tamanho. O que é tamanho? É uma variável teórica ou ela é operacional? Eu não estou escutando. Alguém falou? Tamanho de quê? É uma boa pergunta, mas a variável tamanho, a gente chama ela de teórica ou de operacional? Eu posso dizer que ela é uma variável que ela está no campo teórico ou ela é uma variável que eu meço diretamente no campo? Operacional, né? Operacional. Tá. Deixa eu pôr em outro contexto, então. Imagina que você vai sei lá, numa loja de tênis aí. E daí o cara te pergunta lá, o funcionário, qual o seu tamanho? O que você responderia? Na teoria, um tamanho 43, por exemplo, que é o meu tamanho. Beleza, né? Você dá o tamanho do seu pé. Mas aí depende da marca do calçado, depende do modelo. Essas coisas podem variar um pouquinho, mas quando você entra na loja que o funcionário te pergunta lá, o vendedor, você vai dizer, meu tamanho é 43, é 39, sei lá, você dá um número de alguma medida que representa o seu pé. Mas quando você vai, por exemplo, no médico, e ele pergunta qual o seu tamanho, o que você responderia? 12. Oi? Não, geralmente são medidas de tipo PMG, né? Eu não entendi. Qual o seu tamanho, Daiane? Não, que desnecessário. Não, mas pensa lá, você está sentada com o médico. A pergunta. Vou mudar aqui o contexto. Você está querendo entrar num time de vôlei. E daí você sentou com um treinador lá para ele fazer sua inscrição. Aí ele te pergunta qual o seu tamanho. O que é que você responde? 39. 39? Você dá o tamanho do pé pro jogador de vôlei? Não. Tá vendo? Aí é a altura, no caso, né? Isso aí, normalmente você dá a altura, né? Mas não sei, às vezes o pé é importante também. Vai de... Eu tinha entendido outra coisa, desculpa. Sem problema, é legal, vamos lá. Vamos 171. Vamos agora pro terceiro. Né? Grande. Oi, gente, alguém podia servir de modelo aí, por favor? Vou passar essa vez. Vamos agora para um terceiro exemplo, e o último para a gente entender isso bem, né? Se você pergunta no MMA, lá no boxe, qual é o tamanho de um lutador? O que é importante lá? É a altura, o tamanho do pé? Peso. A envergadura. Pode ser a envergadura, pode ser o peso, mas especialmente o peso, né? Tanto que a gente tem categorias de lutas baseadas no peso. Tudo bem? Então, já deu para ter uma sacada que tamanho varia muito dependente do contexto, né? Tamanho, portanto, não é uma variável operacional. O que é operacional é altura, envergadura, tamanho do seu pé, comprimento do seu pé, o que mais que a gente falou aqui? Peso. Essas variáveis são operacionalizações da variável teórica tamanho. Tudo bem? Então, outras coisas que a gente pode chamar que também são teóricas, e a gente confunde muito isso, gente. Isso aqui é treino, demora para fazer isso aqui. Nossa, mas demora e a gente erra muito no caminho. Então é muito treino para todos esses passos ficarem muito consistentes. Mas tudo isso aqui que eu apresentei agora são variáveis teóricas. Tamanho, quantidade de espécie, aptidão e resistência.
Tudo bem? Tudo isso aqui é teórico e vai depender muito do contexto que a gente vai usar para ser entendido como algo que a gente consegue medir. Por exemplo, como é que a gente operacionaliza essas medidas aqui? A gente pode medir tamanho, como a gente já falou, massa, altura, comprimento rosto-cloacal, no caso de uma serpente, largura da carapaça, no caso de uma aranha, comprimento do corpo, quantidade de espécies. Pode ser riqueza de espécies, pode ser abundância total ou relativa, pode ser diversidade de espécies. Aptidão, pode ser número ou duração de cópulas, no caso de uma aranha ou de uma libélula, por exemplo. Número total ou relativo de filhotes que foram produzidos. Tamanho de um território, no caso de uma onça, né? Isso é importante. O tamanho de território é uma medida de aptidão, né? De quem consegue dominar uma área maior. Olha aí, eu até me misturei ali, porque tamanho de território é no sentido de tamanho como área do território, né? Resistência, dureza da carapaça, de um caranguejo, por exemplo, quantidade de gordura ou músculo, tempo de voo, número de voos em brigas. Então, vejam que alguém perguntou tamanho de quê, né? E é isso mesmo, o tamanho, a variável teórica, ela só faz sentido em termo operacional quando a gente souber qual é o nosso sistema de estudo. Tudo bem? Todas essas variáveis teóricas, elas têm que ser operacionalizadas em direção ao nosso sistema de estudo. Então, você está desenhando uma variável operacional que se ajusta melhor ao seu sistema de estudo, mas que está representando uma variável teórica que pode ser aplicada para qualquer coisa. Isso é importante porque, como o Gotelli diz no livro de estatística dele para ecólogos, né, a gente tem que converter o amor pela ciência, o amor pela biologia, pela ecologia, no amor pelo padrão. Porque o que a gente faz é criar explicações que são amplas, explicações que são aplicáveis para um grande conjunto de dados, um grande conjunto de espécies, de animais e plantas, e até de micro-organismos, né, de outros organismos. Então, quando a gente usa tamanho em uma teoria, esse tamanho está se aplicando desde um micro-organismo até uma planta, uma super árvore lá gigante, né, as grandes árvores. Então, veja que esse tamanho, a teoria consegue generalizar uma explicação que é aplicável a todos esses organismos, e a gente consegue entender muito bem a teoria, porque a palavra tamanho, ela é teórica. Ela não está especificando uma medida que é fechada em micro-organismo ou uma medida que é fechada em plantas. Tudo bem? Então é muito importante a gente disseque o que é teórico e o que é operacional. O que a gente vê aqui no início é uma mistureba dessas duas coisas em quem está aprendendo. Mas os seus trabalhos vão crescer muito de nível, de qualidade, quando você aprender a fazer essa separação. Bom, vamos olhar para a nossa hipótese agora, que é aranhas com coloração mais semelhante à coloração das flores têm maior sucesso de captura de presas. O primeiro passo aqui é identificar quem são as variáveis teóricas. Eu destaquei elas aqui em verde e em azul. Tá? Então, a aranha com coloração mais semelhante à coloração das flores depende do que eu estou chamando de coloração aqui. E sucesso de captura de presas também depende do que é ter sucesso ou não ter sucesso. Tudo bem? Então, eu posso criar uma primeira previsão aqui, onde primeiro eu converto lá a semelhança de coloração nas aranhas como uma diferença de reflectância de UV entre a aranha e a flor. E eu converto o sucesso de captura em número de moscas capturadas. E no final, eu simplesmente junto as duas coisas e dentro do contexto da minha hipótese biológica, e agora eu tenho uma previsão muito boa, que é quanto menor for a diferença de reflectância entre a aranha e a flor, maior será o sucesso de captura, o número de moscas capturadas pela aranha. Tudo bem? Eu tenho uma expectativa muito clara de que a minha hipótese faz sentido se eu conseguir medir essas coisas aqui e testar essa relação e eu encontrar a relação esperada. Eu ainda posso criar uma outra hipótese, uma outra previsão, baseada no mesmo processo, na mesma hipótese. Então, eu não mudo o que é sucesso de captura de presas, eu estou medindo ainda como número de moscas capturadas, mas eu vou mudar o que é coloração, como eu estou analisando coloração, que antes eu estava vendo como uma diferença contínua entre a coloração das aranhas e a coloração das flores, mas agora eu vou dizer que vou mudar isso para similaridade de reflectância de UV entre a aranha e a flor como alta e baixa. Tudo bem? Então, eu mudei isso para uma coisa contínua para uma coisa com dois tratamentos. E a previsão fica
no mesmo sentido da hipótese biológica, que o número de moscas capturadas, ficaria melhor até no futuro aqui, ó, será maior em flores nas quais a similaridade de reflectância de UV entre a aranha e a flor for alta, em comparação com flores nas quais essa similaridade é baixa. Tudo bem? Então vejam que a partir de uma única hipótese, eu criei duas previsões diferentes que podem ser operacionais, que podem ser bem testadas e podem dar respostas diferentes para o meu conjunto de dados. Bom, vamos trabalhar com cada uma dessas previsões. A primeira delas é essa, onde a gente vai ver essa diferença contínua de reflectância de UV entre a aranha e a flor em relação ao número de moscas capturadas. E eu estou esperando que, quando a diferença for maior, eu tenho menos moscas sendo capturadas, né? Então, quanto mais diferentes elas são, mais a mosca talvez discrimine a aranha e menos presas, portanto, eu espero que a aranha seja capaz de capturar. Quando eu olho para o meu gráfico aqui, eu estruturo ele assim, com diferença de UV no eixo X e número de moscas capturadas no eixo Y. E aí vem para aquela convenção estatística que eu comentei lá no início da nossa aula de hoje, que é uma convenção estatística que o eixo da base seja sempre o eixo X e o eixo da perpendicular a ele, que está vertical aí para a gente, é o eixo Y. Sempre é isso, X, Y, sempre. E quando eu estou avaliando uma relação causal, eu tendo a colocar a minha variável preditora, ou variável independente, no eixo X. E a variável que vai depender das variações do eixo X, das mudanças no eixo X, eu vou colocar no meu eixo Y, que eu chamo de variável resposta. Eu gosto mais dos nomes preditor e resposta, mas você pode chamar de independente e dependente, tem até explicativa e resposta. Então tem muitos nomes para isso. O importante é que quem está no eixo X não muda em função de quem está no eixo Y. Mas o contrário é verdade. Por exemplo, o número de moscas capturadas depende da diferença de ultravioleta? Faz sentido que ele dependa, não faz? Porque é o que a minha hipótese está esperando. Que eu tenho uma relação entre número de moscas que são capturadas de acordo com essa diferença de UV entre a aranha e a flor. Mas se eu inverter os eixos e dizer que a diferença de coloração da aranha com a flor em reflectância do ultravioleta depende do número de moscas que é capturada, se a aranha capturar 10 moscas, ela fica mais críptica, mais parecida com a flor do que se ela capturar uma. E isso não faz sentido nenhum, porque a relação causal aqui é em relação à diferença de UV para o número de moscas capturadas, e não o contrário. É por isso que nesse caso, onde a gente tem essa relação causal que foi construída na nossa introdução, com base na literatura, com base nas observações, eu sempre estruturo assim, como quem está causando um fenômeno, variações no outro, fica no eixo X, e quem está mudando em função do outro, fica no eixo Y. Tudo bem? Então, a nossa hipótese ficaria assim. Nossa expectativa teórica, o que a gente chama, nossa expectativa prática, empírica, ficaria assim, que é o que muitas vezes nos projetos vocês vão encontrar como resultados esperados. O resultado esperado nada mais é do que a sua previsão. É isso. Então, se você desenha uma previsão muito boa, de cara você já sabe qual é o resultado esperado. E de cara você consegue, inclusive, pensar em que experimento fazer. Eu preciso aqui, que informação eu preciso de um experimento? Eu preciso medir colorações de aranhas de flores para medir essa diferença, e eu preciso medir também a taxa de captura de moscas. E a taxa de perda também de mosca. Né? Preciso ter essas informações. Então, isso já me dá uma boa pista de como o experimento vai funcionar. E esse nosso modelo aqui é um modelo de regressão. Né? Eu não sei se a gente vai entrar em estatística no curso, mas é uma regressão linear simples. Quando eu olho para outra previsão que a gente desenhou, agora, olhando lá quem é a nossa variável preditora ou independente, ela não é mais uma diferença contínua de reflectância de UV entre aranhas e flores. Ela é, na verdade, duas categorias, que é essa diferença ser alta ou a diferença ser baixa. E a gente vai medir o sucesso de captura de aranhas que têm uma diferença alta em relação à flor e de aranhas que têm uma diferença baixa. Tudo bem? E o gráfico ele ganha outra cara.
o nosso resultado esperado, ele vai ter agora lá no eixo X, não mais uma variável contínua, é um eixo contínuo de diferença de UV. A gente vai ter duas categorias, que essa diferença é baixa ou alta, e ele tem essa cara aqui, que é um gráfico tradicional de teste T, mas pode ser qualquer outro modelo que está comparando variâncias e médias, né? Então, não sei como vocês estão familiarizados já com a interpretação de gráfico, mas veja que quanto melhor você tiver uma previsão, mais fácil vai ser pensar no resultado esperado, na expectativa gráfica da sua hipótese. Aqui eu espero que, quando a diferença de UV é baixa, eu vou ter uma captura de moscas mais alta do que quando essa diferença é alta de UV entre a flor e a planta, entre a flor e a aranha, né? Então eu espero que quem é mais diferente da flor, a aranha que é mais diferente da flor vai capturar menos moscas, e isso gera esse tipo de gráfico. Só para deixar claro, o que está o pontinho ali no centro é a nossa média, e o que está variando em torno dela é o nosso desvio padrão, né, que é o quão bem a nossa média foi estimada. E como vocês podem ver, as médias e os desvios padrões estão muito separados, o que me dá uma boa pista de que essa diferença ela é real, ela é biológica, e realmente quem tem uma diferença alta de UV não é capaz de capturar tanta mosca com quem está mais críptico ali, está mais parecido com a flor em reflectância de UV. Bom, então, como eu falei, a ciência ela não tem um método científico, né? Tirem da cabeça totalmente isso. Vocês vão ver em muitos livros, textos, o povo falando de método científico. Isso não faz sentido. Ciência não tem método científico. Isso é um erro do final do século XX, a gente já superou isso há um bom tempo. Então, ciência tem muitos métodos diferentes. Uma coisa que ciência precisa ter é que esses métodos eles estejam relacionados a uma evidência empírica. Ciência depende de evidência empírica. A gente não faz ciência sem medir coisas, sem conseguir acessar informações e pôr as nossas hipóteses em risco, né? Testar as nossas hipóteses num cenário onde elas possam ser rejeitadas, onde elas percam força. E se ela não é rejeitada ali, eu diminuo minha incerteza em relação à hipótese. Então, aqui a gente falou desse último método, que é o método dedutivo, mas é sempre válido pensar que várias das nossas inferências estão relacionadas aos outros métodos também. Então, só por curiosidade, talvez em outra aula a gente possa falar melhor disso, mas é importante pensar que nas ciências, no geral, a gente tende a usar esses três métodos para teste de hipótese, né? O método indutivo, o abdutivo e o método dedutivo. O método indutivo é quando a gente faz várias observações de um fenômeno, observa ele várias vezes em contextos diferentes, até ter N observações do fenômeno, e a gente generaliza uma hipótese a partir desse tipo de fenômeno. É muito raro ver cientistas fazendo coisas assim, muito raro. Normalmente uma hipótese feita assim, ela vira uma proposta para ser investigada em outro estudo. Isso é mais comum. Mas a gente usa muito o método indutivo depois que a gente testou as nossas hipóteses com os nossos conjuntos de dados. A estatística ela assume indução, né? Porque eu fiz um teste lá com uma amostra de dados e eu digo que aquela minha amostra é capaz de testar a previsão que eu propus no trabalho. Mas a amostra, ela não é todos os dados disponíveis da natureza, ela é um conjunto deles e eu estou generalizando aquela minha amostra em uma população de dados que eu não consigo medir. Tudo bem? Então a gente testa hipóteses, propõe hipóteses pelo método hipotético dedutivo, nesse modelo que eu apresentei, mas a gente confia no nosso teste de hipóteses usando o método indutivo, generalizando aquele teste que a gente fez. Já o método abdutivo, apesar desse nome engraçado, né, de abdução, hoje em dia está relacionado a alienígenas levarem pessoas aí para pôr sonda em locais inapropriados, né? Na verdade, abdutivo foi uma proposta do James Peace. Já tem outros nomes que a gente usa para isso. Na estatística é muito comum na inferência bayesiana, mas eu gosto mais do inferência explicativa ou inferência melhor resposta, que é quando a gente tem várias hipóteses diferentes, a gente coletou dados que todas essas hipóteses são capazes de explicar alguma coisa, e a gente compara essas hipóteses com um modelo nulo, N hipóteses, e a gente escolhe a hipótese que melhor explica o nosso conjunto de dados. Veja que essa hipótese ela não é necessariamente dedutiva, né? Porque eu tenho várias hipóteses possíveis ali. Ela é uma hipótese abdutiva, porque eu comparei todas as possibilidades de explicação desse meu fenômeno. Então isso aqui envolve um outro conjunto de explicações que eu não estou fazendo hoje, né?
que é um outro tipo de filosofia de ciência, de estatística, é uma outra tradição científica. Mas é legal deixar claro que é muito usado. Vocês vão ver muito trabalho de seleção de modelos, de comparação de modelos, e usa outra lógica diferente da lógica frequentista e do método hipotético dedutivo. E o dedutivo, especificamente o hipotético dedutivo, é aquele que a gente tratou aqui hoje, nessa aula, onde você tem duas premissas, você gera uma hipótese que é a conclusão obrigatória dessas premissas, você deriva previsões da sua hipótese, que são esperadas, que você espera que aconteça caso a hipótese explique os dados, né? Então, você prevê o que vai acontecer baseado na hipótese, e a hipótese ela é corroborada ou rejeitada em função do teste da previsão. Lembre-se que o que está sendo testado diretamente não é a hipótese é teórica. O que a gente está testando é a nossa previsão. A previsão é aquilo que a gente vai coletar dado para testar. Né? Então, a previsão ela precisa ser muito bem delineada, ela precisa ser muito coerente com a hipótese, para no final ela rejeitar ou dar suporte para a nossa hipótese. Tudo bem? Bom, existe uma discussão muito ampla do que é ciência, e a gente tem passado por uma crise de conhecimento agora. Na verdade, o Brasil tem passado por um momento muito difícil de ataque a pesquisadores, de cortes de fomento, a própria universidade entrou em risco. Então, a gente vê especialmente a mídia expondo cada vez mais pesquisas científicas, nesse momento de pandemia, então, sobre estudos com coronavírus, e a gente vê uma série de distorções dessas explicações, ou pessoas ansiosas em querer tomar uma vacina sem teste, por exemplo, esperando que isso funcione pronto, e se não funcionar, beleza, e é isso, e calma, porque é muito importante entender por que a gente tem todas essas cautelas, por que a gente usa todos esses métodos, por que esses passos que eu ensinei hoje aqui, eles são tão importantes. Eles são desafiadores mesmo, requer muito treino e tempo e dedicação, e você sempre tem que manter a mente aberta para aprender uma coisa nova. Então, se vocês quiserem se aprimorar como cientistas, eu vou dar um conselho de vida meu, de leituras que me ajudaram muito, e que eu imagino que podem ajudar vocês. Então, antes de chegar aqui, eu deixo essas sugestões para vocês, que esses 3 livros são muito bons. Tem em português esse Ciência da Filosofia, a publicação do Gilson Volpato. Eu acho ele muito legal para estudante, especialmente, para você entender lá essas minúcias de todas essas etapas que eu falei aqui hoje, e ainda pôr isso no contexto filosófico, como eu tentei fazer em alguns momentos. Então, o Gilson faz um trabalho muito bom de treinar estudantes em como escrever melhor artigos, escrever melhor projetos, e até para a gente poder explicar melhor a nossa ideia, né? Criar bons projetos que vão dar financiamento, que vão fazer com que o nosso mestrado e doutorado seja um sucesso. Mas se você quer entender melhor sobre a ciência mesmo, o que ela é, como ela funciona, qual é a estrutura, por que a gente faz pesquisa assim e não de outros jeitos, eu indico esses 2 livros incríveis. O Theory in Reality, do Godfrey Smith, ele é um ótimo livro para você entender todas as propriedades da ciência, desde a sua construção lógica até o seu papel sociológico e também psicológico. Ciência não é algo que pode ser definido sem sua construção sociológica, isso é extremamente importante. Eu acho que esse é um dos grandes erros de explicar o que é ciência na mídia, né? Que as pessoas não entendem que ciência não é eu postar uma coisa em um blog, ciência depende de eu passar por um processo de filtragem do meu trabalho, que envolve um editor, uma revista com uma qualidade de filtro de artigos, de revisores qualificados que vão olhar para o meu artigo e emitir pareceres, então eu posso mudar a pesquisa em função dos pareceres, ou o meu trabalho pode ser rejeitado, né? Ele pode não estar qualificado para ser publicado. Então, todo esse processo sociológico da ciência, ele não é entendido pela grande maioria da população, porque a gente fica isolado aqui fazendo essas coisas e não para um momento da nossa carreira para ir lá conversar e explicar essas propriedades sociológicas da ciência. Tá? Então, ciência não é só lógica, envolve sociologia também. E o outro livro incrível, que é o The Scientific Attitude, do McIntyre, é um livro muito legal, porque ele vai trazer o problema da demarcação, que o Karl Popper levantou no final do século XX, que é tentar dizer o que é ciência e o que não é ciência, para separar a ciência de outras formas de conhecimento, e dizer o que tem de especial na ciência para a gente se preocupar em fazer esse tipo de separação. Vocês vão ver que não é trivial fazer essa separação, não é fácil. O Popper usava a história de uma hipótese ser testável ou não, mas vocês vão ver que tem hipóteses pseudocientíficas ou acientíficas, né, que não são ciências, que elas são testáveis, mas no primeiro caso, quando é pseudociência,
Quando a gente testa a hipótese e rejeita ela, o pseudocientista ele continua abraçando a ideia e vendendo como uma verdade. Mas aquilo já foi rejeitado. As hipóteses que não são científicas é aquela pessoa que nem quer explicar nada. Ela está propondo uma ideia qualquer que não tem valor de verdade para o mundo natural. Tudo bem? Então tem formas de conhecimento diferentes que é muito importante da gente refinar ao longo da formação. E eu acho que com essas 3 leituras aqui, a gente tem uma base sólida de onde a gente está pisando para poder não só construir uma boa carreira como pesquisador, como professor também, mas também para a gente informar melhor a sociedade, ter um diálogo mais coerente com a população. Então, deixo esse conselho para quem quiser se aprofundar mais nessas discussões científicas. E a última discussão que eu tinha deixado aqui é como se escreve um artigo. Tudo que eu falei aqui até agora, ele vai para o projeto científico, né? Você tem a introdução, onde você traz lá um contexto geral para a sua ideia, as premissas, a premissa 1 e a premissa 2 do seu projeto é o 2º e o 3º parágrafo do seu texto. O 4º parágrafo do seu texto, você vai conectar essas premissas com o seu modelo de estudo, mostrando que ele é coerente com elas, e depois você vai propor sua pergunta, hipótese e previsão para formalizar explicitamente para o leitor o que ele vai aprender, ou o que ele vai ganhar com o seu trabalho de leitura, né? O que está trazendo de novo ali de pesquisa científica. Mas vejam que minha introdução depende de eu dar um contexto geral que explica a minha hipótese, de eu desenvolver premissas que explicam a hipótese, de eu fazer uma pergunta que permite a hipótese ser apresentada e de eu derivar previsões da minha hipótese. E ainda fazer um delineamento experimental todo baseado nas previsões que surgiram da hipótese. Então, o coração de um artigo científico que dá vida para ele é a hipótese do trabalho. Se o seu trabalho não tem hipótese, você vai ter uma dificuldade absurda para escrever uma boa introdução e fazer uma discussão coerente no seu trabalho. Então, grande parte do que eu vejo de dificuldade na redação científica de cientistas profissionais é não conseguir delinear uma hipótese coerente com os métodos científicos e muito clara, explicitamente escrita no texto.